O entrevistado do dia. 8h05, Rosali, o nosso entrevistado de hoje acabou de chegar de Brasília, está com informações quentíssimas para passar para a gente, porque a região do Alto Rio Negro, lá do noroeste do Amazonas, vive uma crise grave na saúde e na segurança indígena. Pelo que se sabe, faltam medicamentos, subsídios e muitas aldeias estão sem atendimento e postos de saúde muito, mas muito precários, realmente em ruínas. Por isso, a gente vai entrevistar hoje aqui no Jornal da Rios o senhor Luiz Baré, que é coordenador do DICEI do Alto e Rio Negro, que vai abordar e trazer mais informações detalhadamente para a gente sobre a crise sanitária que seus parentes enfrentam. É Luiz Brazão, né? Positivo. Baré. É isso mesmo? É isso. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rios. Obrigado aí aos senhores. Para mim é um prazer estar aqui na Rede Rios, né, 95.7, aos nossos telespectadores que estão nos ouvindo, né, aí para mim é um prazer estar aqui representando o meu povo da região do Alto Rio Negro, aqui sendo entrevistado pelos senhores e senhora Roseli Pinheiro e Gustavo Donato, que estão aqui, né. Então, a gente está aqui para conversar e levar nossas mensagens, né, dentro daquilo que a gente acha que é necessário melhorar. A gente tem visto as imagens e as reportagens que foram feitas desde o início do ano, que realmente assustam, né, a gente com relação à saúde e à estrutura, né, e as invasões também que aconteceram lá nas várias aldeias do Alto Rio Negro. O senhor acabou de chegar de Brasília e fez um relato e está fazendo um planejamento aí para os próximos 4 anos do DICEI, que é o Distrito de Saúde Indígena de lá. Só para a gente ter uma noção, qual é o tamanho, quantos povos, quantas aldeias estão dentro lá da sua jurisdição do DICEI? Então, a gente, como o senhor falou, né, nesse momento a gente estamos chegando de Brasília. A gente foi para uma reunião de todos os coordenadores dos 34 DICEIs do Brasil todo e o tema foi o novo chamamento público, né, para que nós possamos levar as nossas realidades, né. Haja vista que este é um momento ímpar para nós que indígenas, é uma primeira vez que nós, como indígenas, estamos ocupando os cargos de coordenadores, tanto na saúde, tanto na FUNAI, nas CTLs, enfim, né? Então, nós temos um desafio gigantesco, né? Então, mas para que o governo possa nos atender, nós fomos levar nossas necessidades de acordo com as nossas especificidades, né? Cada região, apesar de que todos são indígenas, mas cada região ela tem as suas especificidades de acordo com o seu povo, de acordo com a região, né, e os costumes de cada povo. E a gente, né, foi um sucesso, a gente deixou lá nossas demandas, o Ministério Público nos ouviu, a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, também nos ouviu, e agora vamos começar a construir esse plano distrital de saúde indígena com mais, digamos, a cara dos povos indígenas. Qual é a quantidade de indígenas e também de povos que estão concentrados lá no seu DICEI? Então, hoje a gente tem mais ou menos 51, né, populações indígenas na área de 51 mil povos indígenas. No meu DICEI, eu tomo conta de 3 municípios, né? O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro, ele abrange Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel. Algo em torno de 750 comunidades sob a minha jurisdição. É muita gente, hein? Muita comunidade. É muita área também para ser atendido, né? Então, a gente tem passado por várias dificuldades, né? Quais são as prioridades? Diga lá. Além dos postos que a gente anunciou aqui, que estão em Minas. Hoje é levar, de fato, uma saúde diferenciada aos povos indígenas, de acordo com o que diz a 232, né? Que é o direito dos povos indígenas, né, merecem, que está na Constituição, é direito do Estado levar uma saúde de qualidade. Então, esse é o caminho que a gente estamos procurando colocar em prática, né, para que nosso povo possa ser atendido dignamente. Qual é a estrutura atual, profissional, e o que vocês estão pedindo?
Olha, primeira coisa, infraestrutura. A gente chamamos de polo base. São algumas OBS, mas dentro das aldeias. No meu caso, para mim chegar até as comunidades, até os AD do meu povo, dos meus profissionais, eu preciso de motores e barcos, né? A gente recebeu, na gestão anterior, recebemos praticamente o nosso DCEI deteriorado, né? Infraestrutura precária, motores e barcos sem nenhuma. Hoje eu faço saúde indígena emprestando dos nossos parceiros, da FOIRN, da FUNAI e de outros, até de profissionais. A base do empréstimo? A base do empréstimo eu não faço saúde indígena, já visto que tudo lá é 90% fluvial, né? Algumas comunidades que têm pista de pouso eu faço via aéreo, e nas áreas de difícil acesso nós estamos fazendo de helicóptero. Essas ações é tipo mutirão ou atendimento regular? Não, atendimento regular. Eu tenho um planejamento, né? Nós fizemos um planejamento mensal, entra uma equipe e sai outra equipe multidisciplinar. Mas também... Que são de quantos profissionais? Uma equipe geralmente ela é de um médico, um enfermeiro, 2 técnicos. Algumas vezes vai uma pessoa de endemia, de acordo com a região, né? Se tem malária, por exemplo, naquele polo base, aí vai pessoas da endemia, aí vai odontólogo, um ASB, depende também da situação social, eu mando uma nutricionista, ou vai também uma assistente social, vai uma psicóloga, vai variando de acordo com o perfil epidemiológico da região a qual a equipe vai atender. Hoje eu tenho 25 polo bases, eu ponho 25 equipes todo mês, né? Ida e volta. Isso significa, mais ou menos, eu tenho contando todos os agentes de saúde, a exame, todos os profissionais, eu tenho uma mão de obra de 600 pessoas, mais ou menos. Mas ainda não é suficiente, né? Porque a área é grande, né? Então a gente precisa chegar nessas áreas cobrindo toda a região. Eu não posso apenas cobrir umas e descobrir outras. Então eu preciso... Qual é a base do DCEI? Qual é o município? São Gabriel da Cachoeira. É lá que é a nossa sede. A maioria fica lá? Então ele é baseado lá e desce para os demais? Isso, as equipes vão para a sede e aí de lá que a gente distribui todo mês. Por exemplo, agora eu já estou fazendo essa troca. Tirando a equipe que estão lá 30 dias e eu já estou mandando outras para mais 30 dias. Passa 30 dias e descansa quanto? 15 dias. 15 dias. Aqui na capital ou em outro município, Paulo? Não, outros municípios, tipo São Gabriel, São Isabel e Barcelos. É só na região lá? Só naquela região. Três municípios, são os 3 municípios, são sob minha jurisdição. Mas também nós temos aqui 7 outros de 6, né? Que são distribuídos em todo o Amazonas. Tá, no restante. E no restante do A programação e o planejamento foi feito para os 7, né? 7, sempre. Tá, sempre 7 trabalham. Para todos no Brasil. Quais são os maiores problemas a serem encarados lá no seu DCEI? Olha, problemas, se eu for enumerar, elas são... Bora começar pelos 3 principais, né? Aí a gente pelo menos, né? Uma delas é justamente a questão da malária, né? É um grande desafio. Nossa região é totalmente endêmica e a gente tenta pelo menos diminuir, né? Mas com a questão do sazonamento do clima, né? Do nosso clima, então a gente consegue diminuir, mas tem momento que ela aumenta, né? Porque uma região, como eu falei, por exemplo, no recursos humanos de endemias, imagine eu trabalhar com 750 comunidades e eu só tenho 15 profissionais. É impossivelmente humano, né? Eu cobri tudo isso com essa equipe de endemias. Para cuidar de endemia. Só de endemias. Tá. Né? Mas a gente tem também outras questões, por exemplo, desnutrição nos povos de recente contato, que são, a gente chamava os povos do Nadarup, que compõem os Nadeb, os Rúpida, o Yurup e os Dou, né? São pessoas que a gente está se socializando com eles há algum tempo atrás, já uns 5 anos, mas o grande desafio, né, que são pessoas seminômades que moram dentro da floresta e que, de certa forma, vieram às margens dos rios e se adequando à questão do envolvimento social
brasileira. É um Fala. grande Olha o desafio que o isso, né? coordenador está colocando aqui para 5 nós, povos, né? Ó, coordenador Luiz Baré, trazendo a informação de que vocês só têm pouco mais de 5 anos o contato com esse povo. Com esses povos, né? Pois é, mas qual é o nome específico? São os Rúpida, os Chama tronco linguístico Nada-Rupi. Nada-Rupi. Isso, aí junta tudo. Porque tinha um nome antes chamava tronco linguístico Macu. Né? Então, para esse povo Macu, o nome Macu é um nome tipo... Um nome que não condiz, né? Que eles não gostam de ser chamado assim. Então, foi desenhado outro nome chamado Nada-Rupi, juntando todos esses troncos linguísticos. E o Nada-Rupi quanto à questão do acesso de linguagem, né? É uma língua comum? É uma língua específica? Como é que vocês conseguem contactar com essas pessoas? Olha, a princípio, eles têm uma língua específica deles. Cada um. O Nadebe tem uma língua específica, o Jupe tem uma língua específica, e o Jupe outra língua específica, os do outra língua específica. São 4 povos? São 4 povos de recente contato. Né? Mas, ao longo do tempo, começaram a vir a falar português. Né? Eu fui um dos pioneiros a trabalhar com eles. A gente fazia mais ou menos, trabalhar como se fosse, eu imaginava, né, a Torre de Babel. Eu falava português e me respondiam na língua e eu não entendia o que eles diziam e eles também não me entendiam. Mas a gente foi, né, ao longo do tempo, fomos conversando, trabalhando, agora eles já falam português. Né, dentro da sua capacidade. Mas né, continuam com hábitos nômades, continuam vivendo né, da floresta. E a gente procura muito, digamos, continuar preservando essa cultura os deles. Hábitos, né? Por isso que nossa saúde indígena ele é diferenciado, né? Então, Distrito Sanitário Especial Indígena, né? A palavra especial é que dá o nome para a saúde que nós fazemos, né? Na saúde comum, você vai, né, aos hospitais, você vai aos OBS, né? Porém, no nosso caso, é ao contrário. Nós vamos até eles. Vocês caminham. Nós vamos até eles. Meus profissionais, ativa, né? Justamente, meus profissionais vão até eles. Né? Vamos falar do recorte étnico também, dessas equipes de profissionais, né? Porque há índios, há povos, né? Então, há étnicos e não indígenas, não é? Ou essa equipe ela é totalmente não indígena? Como é que está essa montagem? Quando nós implantamos a saúde indígena em 2000, né, a equipe profissional era totalmente não indígenas. Mas o movimento indígena também por fora, que a gente vem discutindo isso paralelamente, a gente tem um projeto para que nossos filhos pudessem estudar e voltar para trabalhar conosco. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Ainda não tenho médicos indígenas, por exemplo, muito pouco. Mas odontólogo já são totalmente indígenas, enfermeiros totalmente indígenas de várias etnias, né? Hoje lá no Alto Rio Negro nós temos 23 etnias, tirando os Yanomami, né? Que estão ligados à Boa Vista. Né? Professores e professoras tradutores também, porque vocês precisam também, desse momento, né? A gente trabalhamos muito em parceria com a educação escolar indígena, né? Que são professores indígenas nas aldeias também. Então a gente trabalha muito essa parceria importante. Né? Justamente para preservar, porque senão não teria sentido da gente dizer que nós estamos buscando valorizar a cultura se nós mesmos não buscar a permanecer valorizando. Disso, né? Justamente. Coordenador, como é que está o impacto do garimpo lá nas comunidades indígenas? Hoje, né, o garimpo já teve muito avanço na nossa região. Com muita luta, a gente conseguiu tirar grandes empresas de lá, tipo Taboca, outras empresas que já lá estiveram, né? E deterioraram bastante a nossa floresta, né? Nossos rios. Mas, graças a Deus, com a nossa luta hoje, temos pequenos focos, né? Ainda de garimpo clandestino. Mas, de certa forma, ela também atinge, né? Mesmo que seja pequeno, mas atinge o nosso meio ambiente, contamina nossos rios. Agora, quanto à questão da desmatação, nós conseguimos controlar, né? Com muita força. Das comunidades mesmo fazem a sua própria segurança, né?
porque a gente não temos segurança. Eles não abrem mão disso. Não abrimos jamais, porque o governo federal hoje ainda não conseguiu nos ouvir, no sentido de colocar na prática a segurança, né? Apesar de estarmos na fronteira, se fala de área de segurança nacional, temos um exército, mas com seu papel definido. Mas para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 2 pessoas na questão da Polícia Federal. 2 pessoas. Posto de 2 pessoas. 2 pessoas. Imagine para atender. Eu já sinto dificuldade com 600 e poucas pessoas. Imagine um posto da Polícia Federal que tem que dar uma fiscalização forte, firme, continuada com 2 pessoas, né? Bora falar então da infraestrutura que o senhor acabou de chegar de Brasília. Que promessas o senhor trouxe na sua mala para resolver essa questão das 25 equipes que precisam estar se revezando aí mês a mês para atender todas essas 700 comunidades que o senhor falou? Então, nesse plano que nós vamos desenhar, esse é o plano que a gente vai nos guiar, né, durante os próximos 4 anos. Então, eu preciso sentar com minha equipe toda, ela técnica, de área meio ou de área final, para a gente começar a colocar, né? Mas nós temos que começar pelas aldeias. Temos que ouvir as nossas lideranças, nossos caciques, que necessidade e prioridades nós temos. Para nós desenhar um plano com a cara, não a minha vontade, como coordenador, né? Vamos ouvir todos e depois trazer ela para a questão técnica. Mas, de grosso modo, hoje nós temos um orçamento geral de R$1,7 bilhões, por exemplo. Do ano, para finaliza agora em dezembro. Nós temos uma conversa, uma promessa de que será agregado, além desse valor, mais R$900 milhões para a gente tentar suprir as nossas necessidades na questão de infraestrutura, na questão de logística, de medicamentos, enfim, de acordo com o que nós precisarmos, a gente vai estar trabalhando, né? Mas já abre um caminho, mesmo que seja, talvez eu não consiga fazer em pouco tempo os 25 polo base, mas se eu fizer pelo menos 3 por ano, até quando eu estiver à frente, já será um grande avanço, né? Dá para acelerar um pouquinho mais isso aí, ainda não? Dá para acelerar sim, dá para acelerar sim. Como é que resolve a questão do profissional na aldeia, na comunidade, e também a energia, por exemplo? Como é que resolve um problema de energia? Como é que é? Internet, desafio. Né? Por exemplo, agora, antes de ir a Brasília, estive na Manaus Energia justamente levando a essa necessidade, né? Porque eu entendo que tudo que está, né, ao redor do meu povo, seja ela separada, mas algumas vezes tudo envolve e termina na questão da saúde, né? No meu ponto de vista, não há como trabalhar separadamente, né, as necessidades. Não, a questão de energia não é importante na saúde. Claro que é, claro que sim. Por quê? Né? Imagine meu parente, né, trabalhando na roça o dia todo, pescando, caçando, e chega em casa naquele calor danado, né? Sabe que nossa Amazonas hoje parece que está mais quente que antes, né? E tá mesmo. Entendeu? Então a gente, imagine você ter uma energia na sua casa, tomar uma água geladinha, que é direito, né? Claro. Um ventiladorzinho, isso relaxa. Ajuda pro próximo dia. Antes de chegar lá na casa dos seus parentes, eu estou preocupado com o posto de saúde, né? Que tenha pelo menos um motor, que eu imagino que é o que tem hoje. Um ventilador, né? Gente, né? Um motor a diesel, que é o que é, mas há uma promessa de que haja a energia fotovoltaica, que é a energia solar, né? Foi falado isso com relação à energia solar? Sim, justamente. Então, como eu falei, quando a gente recebeu, nada disso tem, né? Tem nossos postos, aqueles que estão ali, muito pouco. Mas, de lá para cá, a gente conseguiu já fazer algumas instalações, né, de energia solar. E a gente quer muito ampliar mais ainda. A minha ideia é tentar colocar em todas as aldeias.
né? E os polo base, claro, parte do meu princípio como profissional, que eu já fui de área e hoje eu estou como coordenador, eu trabalhei muito, então, poxa, eu conheço toda a realidade, eu sei da necessidade do meu profissional e entendo que... A sua profissão é? Eu sou técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Sim. Okay. Então, eu entendo que se eu não der uma qualidade de trabalho melhor aos meus profissionais, eu não vou ter um resultado bom. Não vou ter, né? Porque, por exemplo, você dormir no calor, no escuro, sem banheiro, sem água gelada. Não, mas é complicado, né? qual é a energia do dia seguinte desse profissional? Ele vai ficar estressado, ele vai produzir menos. Então, a gente tem que dar umas condições melhores para que eu possa cobrar dele o resultado melhor. A gente sabe que a questão da saúde, da medicação e do atendimento é importante, mas a questão da nutrição, ela é fundamental. É feito pesquisas constantes para saber esse estado da desnutrição lá na... Olha, a gente estamos iniciando agora, né? Essa pesquisa nós estamos iniciando agora para a gente buscar... Há vários dados que informam que a desnutrição é isso, não sei. A gente quer buscar, por exemplo, eu sei que não é meu papel, mas eu preciso dar um encaminhamento no sentido de desnutrição, né? Diagnóstico, né? Ter um diagnóstico e procurar alguém que possa me ajudar. Saúde indígena não tem recurso, por exemplo, para me comprar alimentação, eu não tenho dinheiro para me comprar sementes, e profissional técnico para dar, se for questão de alimentação e tal. Mas pode indicar, né? Me dá um indicador que eu vou lá buscar, onde que eu tenho que buscar essa demanda. A resposta para isso é na CEPRO, alguma instituição, né, que possa contribuir com e dar um segmento. Os DCEs são realmente muito importantes, né? Coordenador, nós já estamos encerrando aqui a entrevista, mas... O tempo voa desse jeito? Verdade. Meu Deus. Mas nós temos que fazer uma pergunta muito importante. O senhor esteve em Brasília, então esteve lá no Ministério da ministra Nízia, né? E também, estamos falando do Ministério da Saúde, também lá no Ministério dos Povos Indígenas com a ministra Sônia Guajajara. Né? Tudo isso que o senhor descreveu para nós aqui no Jornal da Rios, nessa entrevista, nesse bate-papo nosso, tem que estar dentro de um projeto. Né? Vocês têm um projeto já escrito, os ministérios têm um projeto escrito para isso, né? Apresentaram alguma coisa no papel, né? Ali no digital pelo menos, como é que vai ficar esses postos de saúde aqui, principalmente nos DCEs do Alto Solimões? Ou desculpa, do Alto Rio Negro? Ótima pergunta, né? Enfim, então a gente já tem um esqueleto desenhado, porque essa questão do plano distrital que eu estou falando, a gente não começou agora. A gente já, assim que nós assumimos, junto com os presidentes de Condizes, que a gente é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, é aquele que está sempre ao lado, que discute políticas, né, as necessidades dos povos, né, que representa os usuários, eles discutem, a gente apresenta, aprova, a gente executa. Então essa discussão já veio, né, até chegar este momento. Então a gente já tem, os ministérios já apresentaram para a gente o esqueleto desse plano, né? Para a gente começar a trabalhar mais ou menos, né, dando direcionamento e trabalhar as nossas necessidades por distrito, né? E essa é a diferenciação. Antes, os planos distrital eram de cima para baixo, entre quatro paredes, por pessoas que talvez nunca conheceram minha região, por exemplo, né? Imaginava só, não, lá pode isso, lá não pode isso. Agora não, nós vamos desenhar esse plano, né? De baixo para cima. Acho que esse é o diferencial. E aí o Ministério, né, a ministra Sônia Guajajara, nesse processo, né, de articulação é muito importante. Avançou muito, né? Avançamos bastante, porque é através dela que nós estamos buscando recurso. Através do Ministério, para que possa vir mais recursos para a saúde indígena e também para o Ministério da Saúde como todo. Bem rapidinho, antes de a gente, só pela sua experiência, que eu já sei que o senhor já andou muito e anda muito aquela região, como é que foi o impacto da Covid e a questão da bebida alcoólica? Olha, o Covid para a gente foi um desafio muito grande. Porque, como eu falo, né, nossos povos são sem números, né, a grande maioria
né? A gente não tem fronteira. Para a gente não existe Brasil, Venezuela, Colômbia. Seminômades. Seminômades. Então, como é que se mantém, né? Fazer uma quarentena com o povo que não está acostumado a ficar dentro de quatro paredes. Não tem como. Não tem como, é difícil. Né? E haja vista que nosso povo está espalhado em toda essa região que eu acabo de falar. Então, foi desafiador. Mas a gente conseguimos controlar e avançar e vencer esse desafio por uma questão étnica. Chamamos medicina tradicional. É mesmo. Através dela é que nós avançamos bastante. A medicina tradicional lá do Alto Rio Negro é famosa e está sendo estudada aí por vários institutos de pesquisa e tem um centro de medicina indígena, inclusive, aqui em Manaus. Justo. É algo que realmente precisa ser citado, né, em qualquer planejamento de saúde que se possa imaginar, né? Eu não posso falar, né, de saúde indígena se eu não falo de medicina tradicional. Né? Os princípios culturais na nossa região é muito forte. Agora compartilha com a gente também, para a gente aproveitar um pouquinho, né? Teve gente que só fez o diagnóstico e fez o tratamento unicamente exclusivo tradicional. E, digamos, venceu mais rápido o Covid do que com os medicamentos que não fique falando isso, porque senão muita gente vai correr para lá, viu? A gente está lá de portas abertas para receber. Eu, por exemplo, né, eu peguei 2 vezes o Covid, né? Eu sou diabético, então o médico ficou no meu pé, assim, tipo, me cercando. Olha, graças a Deus, foi um Covid moderado. Mas o senhor não se recusou a tomar vacina, não? Não, eu tomei todas elas, até agora. Todas as vacinas que tem, eu tomei todas elas. É porque eu sou exemplo, né? Através de mim que o povo vai... Quem puxa a fila sou eu, né? Bora tomar vacina todo mundo. Aí o coordenador é o primeiro da fila, né? Aí depois vem meus assessores, outros e tal. E aí meu povo atrás, né? Porque se eu recuso... Que exemplo eu vou dar? Eu fico só na dúvida se o senhor foi no Centro de Referência em Saúde Indígena, né, lá de Surucucu, né, no território Yanomami, ou se o daqui de Manaus, que fica ali no Centro Histórico também. Lá tem um centro de medicina. Eu sei aqui quem coordena essa equipe, né, que é um parente nosso, o nosso doutor, antropólogo João Paulo, né, lá de Paricachoeira. João Paulo Tucano. João Paulo Tucano, cara. Eu fui aqui lá no Surucucu, ainda não tive a oportunidade de ir. Mas aqui a gente tem conversado bastante, desenhado, inclusive os pajés que vêm. Os comuns que vêm para cá, são lá da nossa região, né, que vem todo mês para cá. São pessoas selecionadas, agora recentemente... Eles dão atendimento aqui em Manaus. Dão. Eu tô na fila. Tá na fila? Eu tô na fila. Se eu soubesse, né, eu tava com os pajés aqui. Olha aí. Eu trouxe 2 pajés, né, pra gente inaugurar uma maloca aqui no Rio Preto da Eva, que tem uma maloca que foi inaugurada, trouxemos os pajés lá, eles fizeram todo o ritual, benzimento, né. Mas deixa eu explicar aqui, coordenador, é que não pude ir porque eu também gripei. Né? Então tem que ter todo esse cuidado. Todo cuidado, né? A gente ficou ali, tem que fazer, ainda não fez o teste, se pode ser Covid de novo ou não, então vamos nos resguardar com e certeza. ter respeito pelo segurança. coletivo. Isso. Verdade. Mas se precisar, a gente traz de volta os pajés, eu vai lá no centro, seja atendido, né? Por exemplo, eu tô com uma prática lá, eu botei na casaia, agora eu tenho um pajé, que tem uma salinha, ele faz atendimento aqui como um médico que faz atendimento de um paciente normal. Aqui em Manaus... E tem muita gente. Aqui em Manaus tem uma unidade de saúde da família lá no Parque das Tribos que também prevê a presença de um pajé, reconhecendo a medicina tradicional indígena como algo realmente que faz a diferença. Não é isso? A gente quer agradecer demais aqui a sua presença. Eu sei que faltou aqui outros assuntos que a gente tinha anotado, mas já deu para a gente ter uma noção do que... Você está encerrando a entrevista e a diretora da rádio, a Kellen Lopes, está dizendo: o Rosalie Cristóvão informa que eu também quero atendimento pelos pajés. Avisa aí pro coordenador Luiz Baré. Tá avisado. E tá aceito, tá na fila. Não precisa nem entrar na fila, não. Conversa que a gente faz um atendimento específico. Qualquer dia desses traz os pajés, vão vir aqui visitar aqui o estúdio. Vamos lá no Centro de Medicina Indígena, que é um ambiente muito bacana, que tem ali no Centro Histórico de Manaus. Gostei muito. Na rua...
Ai, Agora, meu Deus do dá céu. aquele nome, tem um nomezinho... Vou já lembrar. Essa coisa da Covid, do esquecimento é terrível, gente. Eu também não sei. Sério, Vou já lembrar o nome. Ramos. Bernardo Ramos. Bernardo Ramos. Isso, na imediação. Bernardo ali. Ramos, na Praça Dom Pedro II, Isso. Centro Histórico de Manaus. Isso. Né? Então ganhamos mais alguns minutos. Bom... O pessoal começou, aquela situação, né, Cristóvão? Parece que as pessoas acordam, né, no momento em que a entrevista está terminando. E o assunto mais, coordenador Luiz Baré, é realmente esse centro de atendimentos de saúde indígena, né, porque é algo novo para a gente. Nós, como povos originários, estamos aí... né, há centenas de anos. Rosali, eu tenho mais uma curiosidade, Sim. que é a questão da rotatividade profissional para se fixar profissionais lá no DICEI. Como é que é feita essa rotatividade? Como é que o senhor faz para fidelizar, para aguentar o maior tempo possível essas equipes tão especializadas nisso? Olha, a gente, primeiro, procura humanizar também as equipes, né? Hoje, nosso lema é humanização, de fato, né? Não só com o nosso usuário, mas também com nossos profissionais. Ouvir mais os nossos profissionais, a gente sabe que ainda não é suficiente, né? Mas agora, nesse novo plano, a gente está prevendo mais alguns incentivos, talvez, tipo auxílio alimentação, insalubridade e outros benefícios que podem vir somar com o salário bruto, inclusive o aumento de salário, né, dos profissionais, para que possa melhorar. A gente sabe que hoje, por exemplo, na minha região, uma enfermeira recebe 8 mil reais bruto. Mas se for colocar na ponta do lápis o custo muito, né? de vida... É verdade. Transporte, alimentação e até a própria moradia também, né? Justamente, o custo de vida é altíssimo. Aqui já, no nível da capital, a gente já sente o peso, imagine lá na minha região. Né, que, só para ter uma ideia, a gasolina agora com esse último aumento, deve ter chegado a 8 reais o litro. Para ter uma ideia, como que é o custo de vida altíssimo. Então, a gente busca tentar ouvir os nossos profissionais. Então, qual é a maneira agora? É ouvir mais eles. São seres humanos. Né? São pessoas que têm o seu problema, né? Cada um tem o seu problema. O programa Mais Médicos, ele contemplou lá a região? Já recebemos 10, eu estou aguardando mais 17. A minha ideia é colocar um médico para cada polo base. Eu já vi que o trabalho deles é diferente, é 30, deles é 30. Ele trabalha 30 em área, 30 dias de folga. É diferente, não, eu tenho que conciliar isso, mas para mim já seria suficiente. Porque para quem nunca teve os médicos, tem comunidades que tem pessoas que tomam medicamentos controlados, que tem que ter pelo menos 6 meses uma avaliação médica. Está com anos, tomando o mesmo remédio, talvez sem efeito. Porque, né, muda cada dia que passa, para mais ou para menos, né, entendeu? Então, tem que ter. Então, a ideia é isso. Mas a gente já temos 10, e eu quero receber mais 17. Pessoas já tem, parece, pessoas aí já inscritas para a nossa região. Para mim será um prazer imenso receber esses médicos. Como eu falei, infelizmente ainda esse é o ponto que a gente não avançou ainda, né? Na questão, né, povos, ainda não temos médicos indígenas. O recorte étnico, né? Justamente. Ou seja, é essa humanização que você está falando. Por isso que quem não é indígena, né, tem que passar pelo processo de acolhimento mesmo. A gente faz chamado introdução antropológica. Maravilha. A gente vai falar um pouco da região, você fala um pouco dos povos, você fala um pouco da alimentação, das danças, das línguas, fazemos um geral um pouco das dificuldades, né, de cachoeiras, de caminhar na floresta. Eu sempre falo para eles, olha, deixa eu falar para vocês, quanto é um pacote de turismo para cá? Né? Caríssimo. Você paga quanto para vir usufruir de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês? Vocês estão sendo privilegiados, vocês estão ganhando para fazer turismo. Eu brinco com eles, né? Aí eles ficam rindo, não, mas é coisa da verdade, pô, a gente vai subindo o rio, vendo rio, cachoeiras, montanhas e tudo, né? Sobrevoando, então eles fazem turismo, né? Trabalhando, então junta-se uma coisa com a outra, né? Então eles ficam muito felizes, entendeu? Então essa questão antropológica a gente trabalha bastante.
Entendeu? E nisso você também, que eu ia perguntar, coordenador, quem cuida da saúde de vocês? Né? Quem cuida da saúde dessas equipes que já estão lá e as que vão chegar? Essa é uma pegada também, né? Esse é um desafio, por exemplo. Eu sou indígena, né? Eu sou, como eu falei, né, eu tenho um problema de saúde, mas eu não posso ser, eu não sou atendido na rede de saúde indígena. Eu tenho que ir para o posto, porque eu já moro na cidade, né? Então tem que ir para o posto. O nosso profissional mais ou menos também segue esse exemplo. Então a gente está deixando uma recomendação aí nessa reunião que nós viemos de Brasília, que as conveniadas tenham uma equipe da saúde do trabalhador, né? A conveniada tenha uma equipe para que possa nos atender, né? É muita gente, né? É gente demais, e sabemos que cada pessoa sempre tem um problema, principalmente questões psicológicas, né? Mas a gente espera vencer com essas, né, com esse novo momento que a gente está desenhando, com esses incentivos, sabe, né? Tentando minimizar minimamente, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho muitas pessoas na fila do INSS, por exemplo. Questões psicológicas é uma delas. O senhor acabou não me falando sobre o problema da bebida, né? Eu falo agora. A bebida pra gente, olha, é um grande desafio. Muito desafio. É por isso que eu falo a importância da fiscalização hoje, apenas com 2 pessoas da Polícia Federal, pra gente é importante. Controlar porque a bebida já era, quando tinha, digamos, as barreiras, já era fácil, as pessoas dão um jeito de fazer o contrabando. Agora que não tem, está livre. As nossas aldeias têm sofrido bastante. E um desafio deles é fazer esse controle. Hoje a gente tem até adolescentes já bebendo, porque não há controle. E eu não posso fazer nada, porque não é meu papel. Mas eu posso tentar trabalhar na questão da malícia, da malefícia que pode trazer a questão do uso da bebida, porque alertar é o meu papel, né? Palestra educativa, por exemplo, é o meu papel. E aí o resultado disso, nós estamos tendo grande número de pessoas que morrem por afogamento, que está embriagado, que anda no rio, nas cachoeiras e cai, grande número de afogamento, né? Grande número de suicídio mesmo, de jovens, né, que vão... A pesquisa mostra, né, mas não todas elas, mas mostra que, né, sempre a questão do uso da bebida. Porque afeta, né, por exemplo, uma família toda, o pai está bebendo, a mãe está bebendo, o jovem está bebendo, a moça está bebendo, e aí quando chega no final do dia não tem comida na mesa. Porque todos estão... Ninguém trabalha, não traz mais... Não é tipo aqui, né? Se você tem um dinheirinho, vai no supermercado, compra e tem. Lá tem que ir para a roça. Sim. Né? Tem que ter a roça, que caçar, entendeu? A conversa está tão boa que o senhor ganhou mais 10 minutos, né? E a gente esticou esses 10 minutos. Só para encerrar, o lançamento da Constituição Brasileira em línguas indígenas foi uma novidade, um avanço lá na região? Foi um marco. Um marco para todas as comunidades indígenas do Brasil, né? Essa iniciativa. Porque a gente, como eu falei, nós somos 23 povos indígenas, cada um com suas línguas. Nem sempre que eu digo aqui em português é a mesma coisa que a senhora vai entender, que o senhor vai entender, o jovem aqui vai entender quando traduz para a sua língua. Cada palavra é um sentido diferente. Então, você transformar, né, a Constituição Federal na língua Nhangatu, por exemplo, já vai avançar bastante, porque vai dizer para você, no seu entendimento, que direito você tem nos artigos, por exemplo, né? Então, no português diz mas no Nhangatu ele está dizendo outra coisa que eu vou entender melhor, dentro do meu entendimento, né? Aí eu vou saber, poxa, está falando, esse é meu direito, eu não sabia. Uma lei minha também. A minha lei que está na minha língua, que está dizendo aquele que eu quero. Né? Como eu posso fazer? Como eu devo chegar até, né, para adquirir esse direito que está em português, que muitas vezes eu não consegui entender, porque estava em português, né? Português não é nossa língua, né? Nós estamos aí usando de metido, né? Agora, eu quero finalizar mesmo. São as duas línguas pátrias. Eu quero finalizar a entrevista. O senhor está usando um adereço, né, um acessório, que na minha língua, né, na nossa língua português, é colar, né? Colar. Em Yorubá é guia, mas na sua língua
pela sua filiação Baré. O que representa e como chama? Essa aqui é... O Rodrigo vai mostrar com mais detalhes. Isso. Pode aproximar mais, Rodrigo, por favor. Ele só é usado por pessoas que são referência das tribos, como se fosse o cacique, né, o líder geral. Como eu sou coordenador, na minha posse eu recebi, né, esse colar. De que povo? Do meu povo. Do meu povo, do povo Baré. Um reconhecimento de liderança. De liderança, né? De representante. Onde eu chegar, eu sou o cacique. Isso é dente de onça? Ela é dente de onça com espinha, né? Dorsal da jiboia. Ou seja, então ela está preparado, benzido, para me proteger de qualquer mal. São sementes junto com... É semente da floresta que representa a mãe, né? A floresta para a gente, ela é nossa mãe, né? Que nos dá tudo que nós queremos, né? A gente tem alimento dela, tem uma água dela, frutos e assim sucessivamente. Então a semente representa, né? E a espinha da jiboia que representa digamos, que traz coisas boas. E o dente de onça... A força. A força, né? O espírito guerreiro. Entendeu? Então, é isso, né? É isso que representa o nosso colar. O senhor está representando muita gente, né? Eu já que eu estou falando em nome dos 23 etnias do Alto Rio Negro. E das ancestralidades. Meu Deus do céu, é verdade. Presentes aqui. Com certeza. Muito obrigada por essa entrevista. Agradecer demais a sua presença aqui, viu? As informações também, e a gente precisa atualizá-las. Por isso que o contato de vocês é importante para a gente ter as informações em tempo real, né? Rede social, vocês já estão no Instagram, contato telefônico, tem algum WhatsApp? Contato de rede social lá do DICEI? DICEI Alto Rio Negro. Isso. Lá no Instagram? Sim. Então, e tem o meu pessoal também. Qual é o seu? É Luiz Brazão 2. Luiz Brazão 2 com S, né? Brazão 2. DOS. Ok, a gente conversou aqui com o Luiz Brazão Baré, coordenador do DICEI, Distrito de Saúde Indígena do Alto Rio Negro, que trouxe informações aqui absolutamente importantes sobre a condição daquele grande ajuntamento e diversidade étnica, talvez um dos maiores do planeta, está ali, né, coordenador? Sim, com certeza, é um dos maiores, né? É uma região, digamos, com mais número de povos indígenas, 99%, 95%, cada pesquisa mostra um número maior, maior, mas acima de 90% são povos indígenas, né? 23 povos. 23 etnias. Etnias, é muita gente. É muita gente. Imagine todo mundo, né, não falando português, cada um falando a sua língua, ninguém vai se entender, né? O português veio para juntar nesse meio aqui tão importante. E o Nhangatu também, né? Agora, justamente, né? Então, eu queria aqui aproveitar aqui, falar um pouquinho na minha língua, aqui só para para se despedir. As considerações finais. Mas traduz para a gente, pelo amor de Deus. Bem. Por Xanametá, Suri, Assan, CPA, Cucuíra, Contai, Cocario, Tairu, né? Tayangarupi, mas e que a representar Penhê, né? Arui, minha mãe peputai, mãe yaputai, yanemira tá supera. Então, Suria Sampenhê, Cuira meu peana, até Irandê, Saúde da minha sica, Yanera Tamapé, Apecuria Contai Puranga. Ok, o que quer dizer o quê? Está dizendo que eu estou... primeiro, comuniquei bom dia a eles, né? Eu estou com meu coração alegre, que eu estou aqui com vocês, falando com os homens, né? Com vocês que não são nossos parentes, pessoas falando português, que é a língua de vocês, que eu estou representando eles aqui nesse momento, trazendo a mensagem deles, né? Do que eles estão almejando, que a gente possa trazer, aí... Sábado eu estou chegando lá e a gente vamos conversar melhor com todos eles quando chegar lá em São Gabriel. Levar as novidades. Está só adiantando as novidades aqui para gente. Justamente. É isso mesmo. Prepara o peixe. Né? Prepara o peixe. Quinha-pira, muita quinha-pira. Já pedi já encomendei. Eu quero comer peixe, quinha-pira de peixe e vinho de açaí. Com tapioca. Aí, e ele falou e saiu direitinho, viu, gente? É isso. Vamos encerrando então. Gratíssimo pela sua presença aqui, coordenador Luiz Baré. Vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já, Rosalio.